Eu já falei em outros vídeos que esse mundo que nós conhecemos passará por grandes aflições. E os cristãos conhecem esse tempo como a grande tribulação. Esse será um momento em que um líder mundial se levantará para governar as nações de uma maneira muito dura. Mas existe algo muito pior do que a grande tribulação. É quando Deus se levantará do seu trono para julgar as nações. O livro de Apocalipse chama este momento de o cálice da ira de Deus. Mas será que a igreja passará pela grande tribulação e também pelo cálice da ira de Deus? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores. Vídeos que estão falando sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento e também sobre o anticristo. Assim você vai ter uma melhor compreensão de tudo que eu estou falando e tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. E sempre esteja com a sua Bíblia na mão. E não para acreditar naquilo que eu estou falando, mas acreditar naquilo que está escrito. Então vamos lá, conferindo alguns textos que falam sobre a ira de Deus. Acompanhe a leitura aí. Romanos capítulo 5, versículo 9. Acompanhe a leitura na tela. Vamos lá então, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui está falando que nós, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só, Jesus nos livra da ira que se aproxima sobre toda a terra. E vamos para mais um texto que fala sobre a ira de Deus. A igreja não sofrerá a ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui ficou muito claro, né? A igreja não sofrerá o cálice da ira de Deus. Agora, muitas pessoas estão esperando, muitos cristãos estão esperando uma segunda vinda. Existem algumas linhas teológicas que separam a vinda de Jesus com o arrebatamento. E é muito importante nós entendermos essas questões. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 15 ao 17. Acompanhe aí a leitura na tela. Então vamos lá, mais uma vez, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Presta bastante atenção, versículo 15 fala sobre a vinda do Senhor. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha aí, trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 16 fala sobre a ressurreição dos mortos. Grava bem, ressurreição dos mortos. E trombeta de Deus também, né? Versículo 17. Versículo 17 diz assim: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E, por fim, o versículo 17 fala sobre arrebatamento. Então,
nós vemos aqui que o versículo 17 pontua, né? Arrebatamento. Agora, queridos, presta atenção. Lá no início, o versículo 15, ele fala sobre a vinda do Senhor. O versículo 16 fala sobre ressurreição dos mortos. E o versículo 17 fala sobre o arrebatamento. Então aqui nós percebemos que a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento são três situações que acontecem dentro do mesmo evento, que acontecem ao mesmo tempo. Não existe essa história de Jesus arrebata a igreja e depois tem uma segunda vinda. Este texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 15, 16 e 17 deixa isso muito claro. Então é muito importante memorizar isso para os próximos versículos. E mais uma vez nós vemos que não existe separação. A vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento são três situações que acontecem dentro do mesmo evento. Jesus vem, os mortos ressuscitam e assim acontece o arrebatamento da igreja. Agora nós precisamos compreender, queridos, será que a igreja passará pela grande tribulação? Nós aprendemos aqui nesses últimos textos que não existe separação, que não existe segunda chamada. Mas nós precisamos ler os textos que comprovam que a igreja estará aqui na grande tribulação. Então acompanhe mais uma vez a leitura do texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Mais uma vez, acompanhe aí na tela. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora presta bastante atenção nessas palavrinhas que eu estou deixando em destaque. Primeiro, última trombeta. E segundo, os mortos ressuscitarão. Esse texto está nos dizendo que a ressurreição dos mortos vai acontecer na última trombeta. Presta atenção que é bem fácil de entender. Lembra que eu falei no texto anterior? Não existe separação. Arrebatamento, ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus acontecem ao mesmo tempo. E esse texto está nos dizendo que essas três situações vão acontecer ao ressoar da última trombeta. Olha que importante isso. Então você acabou de ler comigo que a vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecem ao soar da última trombeta. E esse texto que você está vendo na tela aí, Apocalipse, capítulo 11, versículos 15, 16, 17 e 18, vai falar sobre a sétima e a última trombeta. Então vamos ler o que acontece ao soar da sétima e última trombeta. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora o versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E olha agora o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Olha aqui a palavrinha, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem
a terra. Agora presta bastante atenção lá no início. Nós vamos lá para o início, no versículo 15. Olha só o que fala o versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. O sétimo anjo toca a sétima e última trombeta. E ao tocar a última trombeta, nós vemos aí que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, após tocar a última trombeta, acontece o arrebatamento e a vinda de Jesus. E olha na sequência aí, o versículo 18 fala: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Logo após Jesus assumir o reino, dos povos, das nações, vem sobre a terra a ira de Deus. Então nós vemos aqui claramente que toca a última trombeta, como eu mostrei no versículo 15, e aqui no versículo 18, no decorrer dos acontecimentos, vem a ira de Deus. Então nós podemos observar que a ira de Deus não é para a igreja, é somente contra os ímpios, os filhos da desobediência. E a perseguição do anticristo é contra os santos, a igreja. Muitos cristãos confundem o cálice da ira de Deus com a perseguição do anticristo, que sim, é contra a igreja. E nós finalizamos com Apocalipse capítulo 7. Olha o que diz o versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12. Dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E olha só, o versículo 14 fala que estes são os que vêm da grande tribulação. Se você acompanhou todos os textos, compreendeu todos os textos que nós lemos até agora, você vai perceber que este texto de Apocalipse capítulo 7, especialmente o versículo 14, fala sobre a igreja e aqueles que são salvos na grande tribulação. Então a igreja passará pela grande tribulação, mas não sofrerá a ira de Deus. Então nós vemos claramente que a igreja passará pela grande tribulação. E nós também vimos que a igreja não sofrerá com o cálice da ira de Deus. Bom, eu te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e eu espero que você tenha compreendido este breve estudo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. E claro, interaja conosco aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe ricamente a sua semana. Até o próximo vídeo.